Olá, a paz do Senhor Jesus possa estar no seu coração, na sua família e também no seu lar. Quero compartilhar com vocês uma leitura dentro da palavra do Senhor que está registrada na epístola ou na carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Éfeso, aos Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O servo de Deus, apóstolo Paulo, que escreveu esta carta quando ele estava preso em Roma na sua primeira prisão. E tudo aquilo quanto o Senhor nosso Deus revelava a ele na prisão e também quando chegava até ele cartas das igrejas falando-lhe a condição que estava vivenciando a igreja, aonde ele passara, e deixar ali homens de Deus na orientação do Espírito de Deus sobre a sua vida para que desse continuidade à obra do Senhor nessas localidades, chegavam até ele dizendo-lhe ou informando-lhe, melhor dizendo, a condição que estava vivenciando a igreja naqueles dias. E este servo de Deus que levou a sua carta para os irmãos na cidade de Éfeso, Tíquico, ele levou esta carta porque Deus havia falado com o apóstolo Paulo em sonhos, em visões e também alguns acontecimentos que estavam acontecendo na igreja em Éfeso, e ele sentindo de Deus de escrever-lhes essa carta num perigo que a igreja estava passando naqueles dias, que eram, entre muitos, dois deles que estavam trazendo uma dificuldade muito grande. Hereges, os nicolaítas, que estavam tentando trazer divisão no corpo de Cristo, na Santa Igreja, em Éfeso, corromper, trazer desunião entre os judeus salvos e o povo gentil, os gregos ou das demais denominações que não eram de origem judaica, mas que creram e receberam a Jesus como Senhor e Salvador de vossas vidas e faziam parte daquela igreja. E também outro perigo que estava chegando próximo à igreja em Éfeso é de não somente de trazer essa desunião entre os crentes, mas levá-los ao paganismo, apostatarem na fé. Por Éfeso ser uma cidade turística, uma cidade de crescimento muito expressivo no mundo da época, e lá estava o templo da deusa Diana, e muitos moradores, nas suas viagens turísticas, acabaram descobrindo a cidade de Éfeso e se simpatizaram com o seu crescimento, o seu progresso, e alguns mudavam-se para a cidade de Éfeso e eram alcançados pelo poder desse evangelho transformador, dos milagres que aconteciam na igreja e também em vossas vidas. E a igreja tinha um crescimento bem expressivo na cidade de Éfeso. E chegando ao conhecimento de Paulo, essas anormalidades, esses perigos de ordem espirituais que estavam circunvizinhando a igreja, Paulo escreveu essa carta, trazendo-vos uma responsabilidade, trazendo-vos e sabendo-vos, por que não dizer, que era por causa deste amor de Deus
para com nós seres humanos que homens e mulheres totalmente destituídos, distante de Deus, dos seus conhecimentos, de fazer a vontade de Deus, e adoravam no templo da cidade de Éfeso a deusa Diana, e o culto lá prestado era culto de adoração, de orgia, de festas sexuais, homem com homem, mulher com mulher, enfim, regado a muita comida, a muito vinho. E estas pessoas foram alcançadas, foram salvas, transformadas, creram em Jesus, foram batizadas no poder do Espírito Santo de Deus e faziam parte da igreja em Éfeso. E estavam agora tentando corromper a fé desse servo de Deus. Então Paulo escreveu essa carta trazendo-vos a lembrança, dizendo-vos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Deixando-lhes essa responsabilidade que tudo que estava acontecendo na igreja de Éfeso trazia essa discordância, essa desunião entre os crentes, entre os salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, ali naquela cidade. E o evangelho começou a ficar atravancado, começou a igreja a ter algumas dificuldades, por isso o Espírito de Deus falara com Paulo e as cartas começaram a chegar até ele. E ele, na unção do Espírito Santo de Deus, escreveu-lhes esta carta para trazer-lhes à memória o sacrifício da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, revelado do amor da parte de Deus, sendo Cristo encarnado para nos trazer essa dádiva. E essa desunião que estava acontecendo na igreja, na cidade de Éfeso, trazia prejuízos. E o nosso Deus, como é um Deus de amor, um Deus de bondade, é um Deus de graça infinita e da sua misericórdia, que cuidava da sua igreja, como também cuida de cada um de nós nos dias de hoje. E esses perigos, que não são desde aquela época, eles perpetuam também até o dia de hoje. E, infelizmente, nós temos na memória com muita clareza e podemos responder. Isso acontece também nos dias de hoje, essa desunião, essa falta de comunhão das igrejas, dos irmãos que professam a mesma fé, que estão dentro da mesma família, dentro da mesma casa, servindo e cultuando ao Senhor nosso Deus. Acontece. Infelizmente, com dor na alma. Isso é fato acontecido nos nossos dias também. Mas nós louvamos a Deus, porque a igreja ela é composta de seres humanos, mas a igreja nunca foi, nunca será de homem algum. E Paulo deixa muito bem claro isso, escrito nessa carta que ele escreveu aos irmãos na cidade de Éfeso. E aqueles que eram transformados pelo poder dessa palavra, criam em Cristo Jesus, estavam adorando a Deus, professando a vossa fé em Cristo Jesus, vosso Senhor e Salvador. Paulo também escreve dentro desta carta, deixando-vos e trazendo-vos a memória muito bem claro. Amados, não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, onde o homem perde a razão dos seus conceitos de respeito de ordem moral consigo e com seu semelhante. É o que quer dizer a palavra devassidão, a pessoa se torna um devasso. Ele não tem consideração por si nem pelo outrem. Mas enchei-vos do Espírito, e quando nós lemos o que ele escreveu pela unção do Espírito de Deus sobre a sua vida, é o crente se tornar, mediante o conhecimento da palavra, a observância e se esforçando para o cumprimento da palavra na sua vida, ele vai sendo um crente espiritual, vai sendo cheio do Espírito de Deus, da unção de Deus sobre a sua vida. E era o que estava acontecendo na igreja com os irmãos na cidade de Éfeso. E trazemos isso para o nosso dia. Será que isso não acontece também nos nossos dias? Acontece. Infelizmente, com dor na alma. Esses problemas que eram acontecidos nas igrejas
no tempo de Paulo, também são acontecimentos dos dias que nós estamos vivendo no dia de hoje. Mas nós louvamos a Deus que é a igreja de Jesus e Ele deu o seu Santo Espírito para trabalhar dentro da sua igreja. Ele deu o seu Santo Espírito para morar dentro da sua vida, dentro da vida de cada um de nós, nesse processo de aperfeiçoamento, para atentarmos para a palavra, para atentarmos para esse manual, para estarmos em condições para encontrarmos com o Senhor Jesus a qualquer instante que vai vir buscar aqueles que são salvos. Por isso que essa grande família chamada igreja, esse corpo de Cristo universal, ela espalhada por todo o mundo, nós vemos que este corpo, esta igreja, ela é um só. Não é placa de igreja. Jesus não vai vir buscar placa de igreja tal, placa de igreja tal. Não, ele vai buscar a sua noiva, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, aqueles que têm um compromisso com ele e com a sua palavra de manter as suas vestes brancas para encontrar com o noivo, que é ele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Paulo, que deixou-lhes a responsabilidade nessa escrita, disse: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Numas palavras de nós, dos nossos dias, melhor dizendo, nós podemos dizer que esta desunião, esse desacordo que infelizmente acontece nas igrejas hoje, que são aludidas às palavras que a gente conhece bem nos nossos dias, que dizem existir panelinhas dentro da casa do Senhor, não é? Grupos. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele não é faccioso, ele não traz divisão. Pelo contrário, o Espírito de Deus ele trabalha no processo de trazer união no corpo de Cristo. Porque todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Nós estamos lutando pelo mesmo ideal de chegarmos aos céus. E Paulo, escrevendo isso, responsabilizou-vos e a nós também que estamos servindo a Deus hoje, para sermos imitadores, como filhos amados. Ora, o próprio Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, deixou o seu trono de glória e veio a nos trazer essa dádiva de sermos salvos em Cristo Jesus. Tudo para revelar-nos o grande amor de Deus Pai para com cada um de nós. E Paulo estava explicando isso aos irmãos na cidade de Éfeso para que não caíssem nessa tentação, nessa contaminação da vossa alma que estava senhorando a igreja de trazer desunião entre os crentes, trazer prejuízo de ordem espiritual. E que prejuízos são esses? Por que vem isso? Por causa do que temos acabado de falar, desses ditos chamados panelinha, fofoca, fala, falsidade, hipocrisia. Mas isto é um mal, uma erva daninha, podemos assim dizer, que é de hoje, é de século XXI? Não, isso já é existente. Nós vemos dentro da palavra do Senhor nosso Deus que o livro que foi escrito pelo servo de Deus, rei Salomão, capítulo de número 6, versículo 16 ao 19, diz assim: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, ou seja, o soberbo, o arrogante, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, ou seja, pensamentos perversos contra o seu semelhante, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então este mal
que era existencial dentro da igreja na cidade de Éfeso, ele já era existencial no reinado de Salomão, e quando olhamos para dentro da palavra de Deus, esta peçonha mortal de Satanás, ela já é existencial no mundo desde quando o mundo é mundo. E o texto sagrado nos diz que o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, ele não suporta isso. Porque o prejuízo, o detrimento que isso traz no corpo de Cristo, na noiva de Cristo, na igreja, que não são as quatro paredes, mas o prejuízo que traz para você, que traz para mim, que traz para nós, que traz para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, é muito grande. Ele traz a desunião. E o corpo de Cristo, ele não é dividido. Não. O corpo de Cristo, ele é um só. O que eu sinto também a sua dor quando o mal lhe sobrevém. E isto é no meio do povo cristão, porque a igreja é isto. Todos nós sentimos quando alguém é ferido. Mas eu puxo pela sua memória. Será que isto é existencial na igreja hoje do século XXI? Será que isto está realmente acontecendo com aquele que você conhece, que se diz ser cristão? Ele sente a dor na sua alma por alguém que professa a mesma fé quando está passando por uma dificuldade? Porém, nós estamos esperando a qualquer hora, a qualquer instante, o retorno do noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Salomão expressou muito bem claro, dizendo que estas coisas aborrecem o Senhor. E a sétima, a sua alma abomina. As 6 coisas, primeira, olhos altivos, ou seja, o soberbo, o arrogante, a língua mentirosa. Mas, pastor, aqueles que são salvos mentem? O salvo não, mas aquele que se diz que é crente, que está dentro da igreja, que não é convertido, mas come pão, toma do cálice, tem até carteirinha de membro, mas não é convertido, não teve encontro com Deus, ele mente. Porque Cristo verdadeiramente não nasceu na vida dele. O Espírito de Deus não tem liberdade de fazer morada na sua vida. E a nossa Bíblia diz que aquele que mente, ele é filho de quem? É do diabo. E isto traz para Deus aborrecimento, aborrece o Senhor. Língua mentirosa. E isto passava dentro da igreja da cidade de Éfeso. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, ou seja, planos perversos, contra o seu semelhante que está sentado com ele dentro da mesma casa, servindo e adorando a Deus. Pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, o que Deus abomina, é o que semeia contenda entre irmãos. E isso estava acontecendo na cidade de Éfeso. Essas ervas, este veneno do inferno. E este mal, infelizmente, é existencial hoje também dentro das igrejas. Mas nós louvamos ao Senhor nosso Deus que o antídoto, o Senhor Deus já tem dado a você, a mim e todo aquele que está procurando ser fiel ao Senhor, manter as suas vestes branqueadas, manter-se como salvo, que é o poder da oração. É o poder de abrir as comportas dos céus e falar com Deus. Deixarmos na mão do Senhor nosso Deus tudo que nos sobrevém, o que nos acontece. E quando assim nós venhamos a fazer, o Senhor Deus, ele entra com providência, que é bem verdade, Deus tem o seu tempo determinado, tem a sua hora. Mesmo no silêncio, isso não quer dizer que o Senhor Deus esteja parado, não esteja ouvindo ou não esteja agindo ao nosso favor. Não, de forma nenhuma, porque o nosso Deus também trabalha no silêncio.
E quando nós venhamos a entender isso, nós procuramos ter consciência que o Senhor nosso Deus, Ele assiste a todas as coisas e em tudo Ele está com perfeito controle, em toda e qualquer situação. E quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor nosso Deus, que Éfeso, essa cidade, ela recebera também uma carta quando foi destinada a João na ilha de Patmos, o Senhor Deus ali falando com ele para escrever a carta às 7 igrejas da Ásia. É o que me vem à memória. Eu quero ler com você e deixar aqui também essa leitura que está registrada dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Apocalipse capítulo de número 2. São 7 versículos desse capítulo que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puser à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, que é falando dos homens hereges que estavam tentando entrar no meio da igreja, os nicolaítas. E sofreste e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha a condicional que ainda é válida para todo aquele que quer chegar aos céus. Desde lá da velha aliança, a condicional é esta palavra, arrependimento, arrepender-se. João Batista, que foi o precursor, o anunciador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu ministério começou-se pregação de arrependimento. Jesus começou a sua pregação de arrependimento. Pedro, quando as portas dos cenáculos foram abertas e ele saiu cheio da unção do Espírito de Deus sobre a sua vida, batizado no Espírito Santo, a sua palavra foi essa de pregação: arrependei-vos. E aqui Deus continua falando para na finalidade das igrejas na Ásia, essa mesma condicional: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, o castiçal aqui simboliza, tipifica a pessoa do Espírito Santo de Deus na atuação na vida do homem e da mulher, e neste caso aqui da igreja. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Veja bem, amados, o cuidado do Senhor nosso Deus com a herança do seu Filho amado Jesus Cristo, a sua noiva que ele pagou um preço alto na cruz do Calvário, o nosso Salvador Jesus, o noivo da igreja, deu o seu sangue ali na cruz. E o nosso Deus não admite que nada e nem ninguém venha tocar na noiva do seu Filho. Hereges, dissensão, heresias, essa peçonha mortal, o que Salomão escreveu no livro de Provérbios, contenda, disseminação entre irmãos, pessoas com o coração totalmente distantes de Deus, que professam ter a fé, mas estão distantes de Deus. E o nosso Deus, ele não suporta, ele não aceita isso, não vai aceitar isso nos nossos dias até a consumação dos séculos. O nosso Deus não aceita que ninguém e nada traga prejuízo para a noiva do seu Filho amado Jesus Cristo, de forma alguma.
E Paulo, escrevendo isso, trouxe a responsabilidade aos servos de Deus, muito bem claramente, dizendo nesses 2 versículos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amados, a igreja do século XXI hoje, esta igreja que nós estamos vivenciando, as maiores dores de um pastor hoje, para apacentar a igreja, conduzir a noiva de Cristo por essa palavra. Alguns que estão dentro da casa do Senhor não querem submeter-se mais ao seu pastor e nem à palavra. Não querem obedecer. Congressos que são existenciais dentro do nosso Brasil e fora dele. Infelizmente, estamos vivendo nessa última dispensação, que é a dispensação da graça, uma igreja mimada, um povo que quer ouvir o que lhe agrada e não quer ouvir o que Deus tem para falar. Infelizmente, estamos vivenciando uma crise dentro do evangelho, da pregação dessa palavra, que o povo hoje, um bom percentual, não quer ouvir aquilo que Deus tem para falar. Mas todos aqueles que têm um compromisso com Deus e com a sua palavra, que são profetas de Deus na terra, que são chamados para apacentar a noiva de Cristo como pastores, como profetas, como servo de Deus compromissado com Deus, com os céus e com a sua palavra, ele sente dor na alma pela situação que hoje a igreja está vivenciando no mundo. Pessoas degladiando-se contra o seu próprio irmão. Infelizmente, diga-se de passagem, é um exército que mata os seus próprios soldados com uma arma terrível e muito mortal, que é a chamada arma língua. Mas que nós venhamos a ter cuidado, porque a volta de Jesus pode ser a qualquer instante, que nós não venhamos a ser enganados ou enganarmos a nós mesmos, tendo uma falsa religiosidade em vestimentas, em palavras mansas, em uma falsa humildade. Não, a pessoa pode ter os seus dons todos providos pela revelação da palavra, mas isso não lhe assegura o direito de entrar nos céus. Se o seu coração não estiver puro diante de Deus, as suas vestes espirituais não estiverem sem mancha, e ele for convicto que ele é salvo e que seu nome está escrito no céu, no livro da vida. Porque essas condições é que vai levar a cada um de nós aos céus. E essas contaminações, quando Deus falara com João ali na ilha de Patmos, trazendo essa carta para a observância da igreja em Éfeso, está contido tudo isso nela. E diz a todas as igrejas: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E hoje, infelizmente, estamos vivenciando isso dentro das igrejas. As pessoas não querem ouvir o que Deus tem para falar. Quero ouvir aquilo que massageia o seu ego. Quero ouvir palavra de bênção. Eu quero promessa de Deus para a minha vida. Mas é Bíblia que nos ensina e nos diz assim: não existe bênção se não houver obediência. Quer ser abençoado? Então obedeça. Quer cumprimento da promessa? Então ande pelo caminho que vai te levar à promessa. Se obedecermos, somos abençoados. Se andarmos pelo caminho da promessa, a promessa vai se cumprir. E tudo isso Deus tem revelado para o seu povo, para os seus, aqueles que se dizem querer morar no céu, que querem servir a Deus. Por isso, amados, nós estamos vivenciando este dia de hoje, crise no meio da igreja. Que alguns não querem mais viver e servir a Deus em conformidade com a palavra. Não querem obedecer ao seu pastor. Não querem andar pelo caminho da obediência, por falsos ensinos.
E as opções hoje são muitas que existem por aí. Ah, eu não gosto mais dessa igreja, não vou ficar mais aqui. Não gosto mais da cara do pastor, a palavra dele é muito dura. Porém, ele se esquece. O problema não é a igreja que ele está, nem o pastor também que está o apacentando. O problema é ele mesmo. Como se diz, aonde vai o ferro, vai a ferrugem. Lá também ele vai ter problema, porque o problema não é o lugar, o problema é ele. Mas nós louvamos ao Senhor nosso Deus, que a palavra de Deus também nos diz, neste livro glorioso, na epístola, na carta que Paulo escreveu aos irmãos na cidade de Filipos, aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amados, se o homem e a mulher que se dizem ser salvos estarem congregando dentro de uma casa do Senhor, não deixar que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida em concordância com essa palavra, se ele não deixar o Espírito de Deus o conduzir por essa palavra, não tem quem o convença. Não tem quem molde o seu caráter cristão. Se ele não for submisso a Deus e a esta palavra pelo Santo Espírito que nele habita. Não existe consenso. Porque o Espírito de Deus só pode morar e fazer residência na vida de alguém que procura viver, mesmo dentro das suas debilidades, dos seus defeitos que todos nós temos, mas procura se associar para viver em conformidade com esta palavra. E quando isto acontece, o seu modo de pensar, os seus pensamentos são diferentes. As suas palavras, o conviver com ele, nós estarmos perto dele, é agradável, faz bem. Por quê? Porque uma dessas qualidades que está escrita aqui, que Paulo recomendou aos irmãos na cidade de Filipos, que foi a igreja que mais o ajudou nas suas necessidades de ordem física quando ele estava preso, porque tinha o amor de Deus na vossa vida verdadeiramente, os irmãos em Filipos. Mas passavam também pelas suas debilidades de ordem física, os seus problemas, as suas aflições. E Paulo escreveu-vos essa carta, deixando-vos bem claro isto que eu acabei de vos ler, esse versículo glorioso. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Por quê? Porque ele tinha também as vossas debilidades, mas o Espírito de Deus estava trabalhando na vida deles. E esse mesmo Espírito quer trabalhar com liberdade na sua e na nossa vida, na vida de todo aquele que é salvo, que quer fazer parte desta noiva gloriosa, que vai encontrar com o noivo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E esses falsos ensinadores que estão por aí vendendo e anunciando um evangelho barato, um evangelho sem compromisso, alguns dizem na sua arrogância e também na sua ignorância, que Deus não quer sacrifício, não existe mais cruz hoje. Jesus já levou a cruz, já pagou o preço. Isso está na contramão daquilo que o próprio Senhor Jesus deixou muito bem claro na sua palavra. Quem quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Amados, vamos servir a Deus de verdade. Vamos colocar a Deus em primazia nas nossas vidas, amá-lo com um coração voltado e reto na sua presença. Amar a este seu irmão que professa a sua mesma fé, que quer ir morar no mesmo céu, amá-lo de verdade, chorar com ele na hora do choro, da tristeza, sentir a dor dele, mas também o que é algo muito mais difícil, você sorrir com ele na hora da alegria que chegar para ele, porque ver alguém chorar com o irmão que professa a mesma fé é até fácil, mas sorrir com a felicidade de alguém, ou vamos dizer assim a grosso modo,
fazer festa, soltar rojões. Por quem você está festejando? Pela felicidade do meu irmão. Porque ele é vencedor, ele é vitorioso. Vamos servir a Deus de um evangelho puro, amados. Não vamos deixar que essa crise que está chacoalhando, avassalando o mundo todinho. Por isso que o nosso Deus está permitindo o planeta Terra ter um chacoalhão. O seu povo está passando por algumas dificuldades para despertar e saber o que é igreja, saber o que é compromisso com Deus e com a sua palavra. E isto é só o começo que nós estamos passando. As profecias estão aqui, estão se cumprindo. Outras estão por vir e por acontecer aí pelos nossos dias, com uma finalidade: para que você e eu e todo aquele que se diz ser salvo esteja desperto a qualquer instante, a qualquer momento. O noivo vai vir buscar aqueles que são seus, que são igreja, que são salvos, cristãos verdadeiramente. Não religiosos, não. Religiosos não. Mas salvo em Cristo Jesus. Que esta palavra ela perpetue nos nossos corações. Que a cada dia nós tenhamos responsabilidade de vivermos como Paulo admoestou e exortou a igreja em Éfeso. Como o Espírito de Deus tinha liberdade quando Salomão escreveu este livro maravilhoso de Provérbios, trazendo essas peçonhas mortais que trazem deficiência, dificuldade e que Deus aborrece, que Deus abomina. Que isso não seja existencial nas nossas vidas e no meio do povo que se diz cristão. E que os bons pensamentos, tudo que for bom no nosso convívio, aconteça na nossa vida, para que Cristo seja glorificado e o testemunho de Cristo em nossas vidas possa passar para outros e outros possam ser alcançados pelo poder dessa palavra. Amém, amados? Vamos orar juntos. Querido e bondoso Deus, Pai de amor, nós te adoramos, meu Senhor, porque em meio a tudo que nos sobrevém, tudo tem uma finalidade, Senhor, para que nós possamos estar apercebidos do cumprimento da Tua palavra, sabendo-se, ó Pai, que está bem próximo o dia de encontrarmos contigo, Senhor, de sermos apresentados ao Teu Filho amado Jesus Cristo, como igreja pura, santa, gloriosa, sem mancha, sem mácula. Mas enquanto estivermos aqui, a luta continua sendo ferrenha. Mas nós te adoramos agradecido porque tu nos deste o auxiliador, o ajudador, que é o Espírito Santo para nos ajudar, Senhor, nas nossas lutas diárias. Meu Senhor de amor, Senhor de bondade, que este teu servo, esta tua serva, este casal, esta família, que está, Senhor, travando esta luta, Senhor, impoluta do dia a dia, para manter-se salvo e em pé, dando bom testemunho de Cristo, possa ser auxiliado pelas tuas mãos e amparado, Senhor, ajudado pelo teu Santo Espírito, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa esta família. Abençoa, Senhor, esse teu servo, essa tua serva, este casal. Protege-os, Pai. Ó meu Deus, os ajuda que nessa caminhada maravilhosa e santa, os bueiros abertos de esgoto nessa caminhada, Senhor, tu possa clarear as vossas vistas e eles possam enxergar e se desviar do mal e da aparência do mal e o teu santo nome ser engrandecido. Pai de amor, Senhor de graça, que o teu Santo Espírito tenha liberdade de trabalhar em cada coração, em cada vida. Meu Deus, continua cuidando da tua igreja, desperta o teu povo para ter compromisso em se aproximar mais de ti na leitura da tua palavra, na oração, no temor a ti, na comunhão contigo e com todos aqueles que professam a mesma fé e estarem, Senhor, apercebidos pelos falsos ensinadores. Meu Senhor, que eles possam ter os vossos olhos esclarecidos, aclareados pelo colírio da unção do teu Santo Espírito, para enxergar diante de si a cada dia um espelho e visualizar-se, Senhor, a vossa condição, Senhor, do vosso Espírito, as vossas vestes, a cada dia como estão se trajando diante da tua presença. Pai de amor, Senhor de bondade,
É o que eu te peço, Pai, guarda o teu povo, nos guarda debaixo do sangue de Jesus, é o que eu te suplico, sendo grato, meu Deus, na certeza da vitória, já te louvamos agradecido, hoje e sempre, no nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Deus possa estar abençoando a sua vida. Que o Senhor Deus derrame bênção sobre a sua existência. E que a cada dia você possa estar marchando para os céus, sendo vitorioso. Pastor, mas estou tendo muita luta. Glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, porque isso é sinal que você está no caminho certo. O dia que as lutas pararem, que as aflições pararem, que tudo correr muito bem, aí é hora de você se preocupar. Porque eu salvo, enquanto nós estivermos aqui, o Senhor Jesus já deixou claro, no mundo teremos aflições. Mas a recompensa vem. A Bíblia nos diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, amados? Que Deus os abençoe, que Deus os ajude. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.